Aleluia. Você está pronto para receber a palavra do Senhor nessa tarde? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos. Obrigado, Ministério de Louvor, todos os músicos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por servir a igreja do Senhor com amor e excelência. Marcos capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 9. Glória a Deus. Pai. Marcos 14, do 1 ao 9. Podemos ler? Bem, irmãos? Marcos 14, 1 ao 9, diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro. Preste atenção nisso. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão sempre com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Pode se sentar no seu lugar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido, nessa ocasião, Jesus, ele está sendo ungido. Ele foi ungido aqui em Betânia por essa mulher, pela atitude dessa mulher, para que ele pudesse cumprir a sua sentença de cruz, a sua morte, tomar o meu e o seu lugar ali na cruz do Calvário. E essa mulher teve uma atitude de amor, uma atitude de cuidado para com o nosso mestre, Jesus. E Jesus já estava ali nos momentos que antecediam a sua crucificação. Ele já estava vivendo aqueles momentos antes de ir para a cruz. E o texto diz que os chefes, sacerdotes, mestres da lei estavam procurando Jesus, tentando achar um erro, uma falha em Jesus, para que eles pudessem matar Jesus. Eles estavam perseguindo Jesus, eles estavam atrás dele. Só que você sabe que o propósito da cruz era um propósito desde antes da eternidade. Deus já havia traçado o plano da cruz para que eu e você fôssemos resgatados, amém? Para que eu e você tivéssemos aqui hoje, a cruz foi uma realidade na vida de Jesus. Ele precisava pagar um preço que não era dele, ele precisava pagar o preço de um pecado que ele não cometeu, mas que a humanidade cometeu lá atrás, em Adão e Eva, para que a humanidade fosse resgatada novamente para Deus, para que o homem fosse religado a Deus, para que o homem pudesse ter acesso ao coração de Deus novamente. Jesus precisava pagar o preço da cruz. Ele precisava morrer no meu e no seu lugar. Então, o propósito da cruz já estava tudo certo. Só que naqueles dias, Jesus, ele ministrou a palavra, ele veio trazer o evangelho do reino à terra. Jesus curou pessoas, Jesus, salvou, curou pessoas. Ele manifestou o evangelho do reino sobre a face da terra.
Mas com toda a simplicidade de Jesus, manifestando o poder de Deus e do Espírito Santo sobre a face da terra, Jesus arrumou muitos inimigos sobre a face da terra. E quem eram os inimigos de Jesus? Os chefes, sacerdotes, os homens da lei, sabe, aqueles doutos da lei, eles se colocavam como inimigos de Jesus. E ali eles queriam perseguir Jesus, embora a cruz fosse o propósito de Deus, sabe, muitos inimigos se levantaram contra Jesus naquela época. E imagine você, na sua vida hoje aqui, no ano de 2021, cumprindo o propósito de Deus. Pastor, eu não cumpri meu propósito ainda. Só de estar aqui, querido, você já entendeu que existe um propósito de Deus na sua vida. E se você não começou a viver ainda especificamente o chamado, você já está vivendo o propósito de Deus. E calma, andando com Deus, caminhando com Deus, o propósito vai se revelando ao longo do caminho, amém? Então Jesus, imagine você, como Jesus, manifestando o propósito, a vontade plena de Deus na face da terra, para cumprir o chamado, cumprir o propósito de Deus sobre a face da terra, e começam a se levantar muitos inimigos contra você. Muitas pessoas tentando ceifar a sua vida. Pessoas tentando achar um errinho em você para tentar te matar, indo atrás de você. Homens da lei, homens poderosos. Imagina, o prefeito da cidade querendo matar você, te caçando, indo na porta da sua casa, colocando gente para te vigiar. Imagina o governador do estado vindo atrás de você. Imagina grandes líderes religiosos do estado do Espírito Santo com ódio de você, tentando ceifar a sua vida, acabar com você. Coisas desse tipo estavam acontecendo com Jesus. Só que Jesus ele já tinha um propósito doloroso para cumprir, que era pagar um preço que não era dele, que era pagar o preço do meu e do seu pecado. E além disso, ele estava ali sendo perseguido, enfim. Agora imagina você fazendo a vontade do Pai, cumprindo a plena vontade de Deus, sabe, amando alguém que você nem conhece ainda. Jesus já estava nos amando aqui no século 21. No ano de 2021, Jesus lá nessa perseguição, nessa ocasião aqui, antes de ir para a cruz, ele já estava nos amando. Mas é loucura a gente dizer que não foi um sacrifício, que não foi doloroso. Poxa, eu não cometi nenhum pecado. Talvez Jesus pode ter pensado, eu não cometi nenhum pecado, eu não persegui ninguém, eu não machuquei ninguém, eu só faço curar as pessoas, eu só faço expulsar demônios, eu só faço libertar pessoas, e ainda as pessoas e os poderosos dessa terra estão querendo me pegar. Estão querendo acabar com a minha raça. Imagina você só plantando bem, só fazendo coisas boas e gente poderosa querendo acabar com você. Era isso que estava acontecendo com Jesus. E Jesus já estava naqueles momentos que antecediam a sua crucificação. E ele foi em Betânia, ele foi na casa de um leproso, como o texto aqui diz. E uma mulher, ele estava reclinado à mesa. E toda vez que eu leio esse texto, eu sempre penso, né, que a gente sempre senta à mesa com algum propósito. E um dos propósitos é o quê? Se alimentar. Talvez ele tinha, sei lá, vou fazer uma refeição, vou em Betânia, vou nessa casa. E ele foi lá. Talvez, no texto não me diz isso, mas talvez ele tenha se alimentado, talvez ele tenha comido alguma coisa. Imagina você no lugar de Jesus e ele sendo perseguido por pessoas, e todo mundo esperando só uma falha dele para pegar ele. E ele estava ali, sentado à mesa, com toda a sensação da crucificação batendo a porta dele, todos os pecados da humanidade para cair sobre ele. E ele estava ali. Só que o texto diz que ele estava reclinado à mesa. E todas as vezes que nós fazemos isso, quando nós estamos sentados a alguma mesa, talvez após uma refeição, isso mostra o quê? Cansaço. Cansaço, fadiga, talvez, né? Você está pensativo na vida, com algum tipo de angústia, você se reclina à mesa. Ou você cansado demais, desanimado, e você... Quando eu leio esse texto, eu imagino Jesus assim. Quando fala reclinado à mesa, eu não posso te dar a certeza que era exatamente nessa posição que ele estava, mas a Bíblia está dizendo que ele estava reclinado à mesa. E eu consigo ver e perceber alguém que estava para ser morto, alguém que estava sendo perseguido, alguém que estava para ser morto. Eu consigo imaginar angústia vindo sobre o coração dele. Imagina se você tivesse com data marcada para morrer. Talvez é difícil pensar na situação de Jesus, mas pensa aí que a sua morte está com hora marcada.
Você vai morrer tal dia, tal horário, você vai morrer dessa forma. Da pior forma possível. Porque não sei se você sabe, mas a morte por crucificação, a morte de cruz, era uma morte, a maior morte vergonhosa. Era a morte de vergonha da época. Era uma morte de humilhação. Era alguém que tivesse cometido um crime bárbaro, alguma coisa muito sinistra, que morria crucificado numa cruz. E o pior destino, a pior morte foi destinada a Jesus, sendo que ele não cometeu nenhum erro, ele não cometeu nenhum pecado, ele só fez o bem e veio trazer o evangelho, o reino, veio manifestar o reino dos céus aqui na terra. Tudo isso estava, acredito que passando na cabeça de Jesus. Ele estava para morrer por pecados que ele não cometeu. Ele estava por pagar o preço por pessoas que ele nem conhecia, porque ele sabia que era algo que seria para sempre. E ele estava na companhia de discípulos e outras pessoas ali na ocasião. Os evangelhos, em várias ocasiões dos evangelhos, pelo menos 3 vezes eles contam essa história. Ele estava na companhia de discípulos. E eu acho que se você, imagina se tivesse com um horário marcado para morrer, você queria se cercar da companhia das melhores pessoas. Tipo, eu vou morrer, então meus últimos minutos eu quero estar com boas pessoas. Eu quero fazer uma boa refeição e quero estar próximo a pessoas que gostam de mim. Talvez é isso que a gente imagina. E Jesus estava ali naquela casa, com alguns discípulos, com algumas pessoas, outros tipos de pessoas próximos a ele. E ele entra uma mulher chamada Maria. E ele com toda essa sensação da crucificação, com toda essa sensação de morte, com toda essa sensação de horário marcado para morrer, toda essa angústia, vou morrer. Não sei se para você a morte é algo confortável, mas para mim não é. Se eu tivesse com o horário marcado para morrer, meu irmão, as últimas pessoas que eu ia querer ver na minha vida eram pessoas que não gostam de mim. Sai de perto. Não gostam de mim? Eu quero me cercar de gente que traz paz para o meu coração, pelo menos nos últimos minutos da minha vida. Eu ia querer me cercar de boas pessoas. Talvez eu acho que era a tentativa de Jesus, mas mesmo você se cercando de boas pessoas, a sensação da morte sempre está ali. Porque a morte não é algo legal. A morte não é uma sensação boa para ninguém, embora, no caso de Jesus, ela tivesse um propósito poderoso. Porque se não fosse a morte de Jesus, eu e você não estávamos aqui para contar a história. Mas não foi só a morte. Foi a morte e ressurreição de Cristo. Foi uma morte numa sexta-feira, mas foi uma ressurreição no domingo de manhã que nos trouxe aqui. Se ele tivesse só morrido e sepultado, a nossa esperança estaria morta. Nós estaríamos destruídos, eternamente condenados ao inferno. Mas a minha e a sua esperança está baseada que ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai, glorificado, exaltado. Mas antes da exaltação, antes da ressurreição, veio a crucificação. E Jesus, rodeado de pessoas ali, e entra uma mulher, chega uma mulher. E ela faz o quê? A Bíblia diz que ela quebra um perfume, um frasco de alabastro e começa a lançar esse perfume sobre Jesus. E aí, você imagina você com data marcada para morrer, com horário marcado para morrer, dia marcado para morrer, vamos colocar assim. Entra uma pessoa no ambiente que você está, numa cozinha, numa sala de estar, não sei, e tem uma atitude de amor, de honra para com você, de quebrar um perfume e começar a derramar esse perfume no seu corpo, nos seus pés. E aí todos aqueles que você achava que estavam na sala próximos a você e falam assim, para que esse desperdício? Alguém pode me dizer? Não sei você, mas eu falo, eu não valho nem esse perfume aí. Você consegue imaginar a cena? Os discípulos de Jesus, alguns discípulos de Jesus, começaram a desdenhar a ação de recompensa daquela mulher para com o mestre. Alguém que ia pagar o preço pelo pecado da humanidade. Alguém que tiraria para sempre as pessoas do inferno. Ele não valia o preço de um perfume que custava 300 denários. Talvez você não faz ideia o que é 300 denários. Mas o que é um denário, pastora? Um denário é uma moeda romana feita de prata. E um denário equivalia ao salário, ao pagamento de um dia de um trabalhador rural, de um lavrador.
da época. 1 denário. Imagina a pessoa no sol quente, levanta 4 horas da manhã, limpando o solo, arando o solo, preparando a terra, plantando, cuidando ali de um sítio, uma fazenda, não sei. E no final do dia, aí passa aquele dia inteiro, aquelas 8 horas, 10 horas, não sei quantas horas de trabalho, e chegava às 5 da tarde, 6 da tarde, esse trabalhador vai receber o pagamento do dia. Ele vai receber o seu salário do dia, vamos colocar assim. A recompensa por todo o trabalho de um dia, um trabalho braçal, que tem muito esforço, muito sol na moleira, muito sacrifício. E no final do dia, esse trabalhador, ele recebia quantos denários? 1 denário. Eram um dia inteiro de trabalho para receber 1 denário. Aí chega uma mulher e pega um perfume que valiam 300 denários. Isso significa, se o ano tem 365 dias e o perfume valia 300 denários, significa que o valor do perfume era de aproximadamente 1 ano do trabalho braçal de um trabalhador rural. E essa mulher pegou um perfume que equivalia a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador rural, e quebrou o frasco de um perfume, sei lá, quantos mil. Eles fizeram até uns estudos aí falando quantos $1.000 poderia valer um perfume assim. $6.000, pastor Bruno? $7.000? Algo assim. Não entendo, não consigo me lembrar de onde foi essa fonte que eu li uma vez. Mas era como se fosse algo muito caro, assim. Era um perfume muito caro. Era um perfume que valia 1 ano aproximadamente de trabalho. Imagina você pegar todo o seu salário que você ganha 1 ano. Você trabalha 12 meses, 11, porque 1 mês você tira de férias, amém? Quem não tira vai começar a tirar em nome de Jesus. E não é só de trabalho que se vive, não. A gente tem que descansar também, amém? Amém. E aí você trabalha ali 11 meses. Você pega todo o salário de janeiro a novembro e vai e compra o perfume mais caro que existe, sei lá. Aí, pega o que dá, o seu salário e compra o perfume que dá. Aí você chega aqui na igreja e fala, vou dar de oferta esse perfume, igreja. Ou eu vou derramar sobre a pastora Shane. Oh, glória. Acabou de fazer 34 anos, eu amo demais essa mulher. Celebra a vida dela, aleluia. E aí você pega, meu Deus, um perfume de 1 ano de trabalho, o salário de 1 ano, e vem e lança sobre mim esse perfume. Irmão, eu não sei se ia fazer fila para bater em você ou em mim. Porque tudo que envolve dinheiro, as pessoas crescem os olhos. Tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve valores monetários, as pessoas diminuem o valor de um ser humano lá embaixo e colocam o preço das coisas lá em cima. E na ocasião aqui está se tratando de alguém, de um homem, não é um homem comum, é um homem, é o salvador da humanidade, você está entendendo? Não está se tratando de uma pessoa comum que não merecia um perfume caro sendo derramado em seu corpo. É o Salvador, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Altíssimo. É o Verbo vivo que desceu do céu. É aquele que entregou a sua vida por nós, sabe? É aquele que nos resgatou da morte, do inferno. Ele pagou uma dívida eterna. Não foi um perfume, foi uma dívida eterna. Ó, voltou a funcionar aqui. Vamos lá. Um outro aqui. Ah, eu já. Eu estava falando mesmo? Me ajuda aí, gente. Hã? Meu Deus!
Deus é bom. Ah, voltou. Tem um fio de dentro da minha alma aqui. Ô, glória. Então, queridos, trata de uma pessoa comum. Trata do nosso Salvador. Lembrei o que eu ia falar. Só que essas pessoas, os discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus. E existe um perigo muito grande quando a gente se acostuma com a presença. Quando a gente se acostuma com a presença, você começa a diminuir o valor, não é assim? Quando você é fã de alguém que canta, de alguém que prega muito, de alguém que é poderoso, nossa, fulano é uma referência sobre a face da terra, isso e aquilo, e tem milhões de seguidores no Instagram e tal, e aquela pessoa é muito amada, aquela pessoa, sabe, é benquista por todos, e você fica assim, poxa, meu sonho era ser amigo de fulano. Mas um dia acontece algum tipo de promoção na sua vida, alguma coisa acontece e você se torna amigo do fulano. Só que aí sabe o que você faz? Você começa a se acostumar com a presença daquela pessoa que você tinha admiração por ela. E você começa a diminuir o valor da pessoa só porque você se acostumou com a presença dela. Só porque você anda junto, só porque você está perto, você começa a não entender mais o propósito da vida daquela pessoa, você começa a se distanciar do coração daquela pessoa e você começa a desdenhar. Esse boca suja aí, eu também faço isso. Talvez foi isso que os discípulos começaram a pensar. Vamos vender essa grana e vamos alimentar os pobres. Para quê? Esse desperdício é Jesus, cara. É o filho do carpinteiro. Isso me mostra o pensamento de discípulos que não tinham entendido o propósito. E por andar com Jesus todos os dias, começaram a desdenhar a presença de Jesus, o que ele representava e o propósito eterno de Deus que ele representava aqui na terra. E é muito perigoso quando nós nos acostumamos com a presença e começamos a desdenhar a presença. É muito perigoso quando a gente está acostumado a viver os milagres de Deus, quando os milagres começam a se manifestar todos os dias da nossa vida e a gente começa, cara, eu nem preciso agradecer mais. E a gente vai perdendo, sabe? A gente vai perdendo toda aquela gratidão, vai perdendo o nosso coração de servo, nosso coração de discípulo, vai perdendo o amor, tudo vai diminuindo, porque eu não tenho mais expectativa, eu ando junto, eu estou perto. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, mediante essa passagem, eu fico pensando, quanto vale uma pessoa? Vale uma pessoa? Ou quanto vale para mim, quanto vale para você uma pessoa? Quanto vale para nós nos sacrificarmos por Jesus? Sabe por quê? Que muitas vezes no início da nossa caminhada cristã, a gente está cheio do gás, a gente está cheio do amor. Eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus. Agora eu vou trabalhar na igreja, agora eu vou servir nos ministérios, agora eu vou frutificar, eu vou fazer e acontecer, eu quero entrar na intercessão, eu quero servir o corpo de Cristo, eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Por quê? Porque eu tenho a vida de Jesus dentro de mim. Está tudo novo, Jesus fez tudo novo. E ali você começa a caminhar mesmo fortalecido com Jesus, cheio da vida de Jesus. Você começa a amar o corpo dele sobre a face da terra, que é a sua igreja. Mas acontece que o tempo passa e você se acostuma. Aí você começa a olhar para a vida de um, para a vida de outro. Começa a comparar as suas recompensas com a recompensa do outro. E aí, dentro do corpo de Cristo, umas pessoas são honradas, outras não, porque cada pessoa tem um propósito, tem um tempo específico do agir de Deus na vida delas. E algumas são honradas por Deus, entre aspas, são levantadas por Deus, e você não é, e você começa, para que isso? Desperdício. Você acha que eu vou entregar? Aleluia. Você acha que eu vou entregar meu tempo na igreja? No início a gente entregava. No início da caminhada com Jesus a gente fazia. No início a gente jejuava, chorava. No início a gente dava o nosso melhor. A gente pagava o maior preço, um preço da nossa vida, entregava o preço, o valor do nosso tempo. A gente entregava na casa de Deus, a gente entregava para Jesus, a gente servia pessoas com amor, a gente fazia. Por que hoje a gente parou de fazer?
Por que a gente se acostuma com a presença de Jesus? A gente se acostuma com a presença dos irmãos e a gente começa a ter posição de Judas, traidor. Começa a ficar de olho com o olho no dinheiro, com o olho nas recompensas, não no propósito. A gente tira o olho do propósito. E a gente começa a se esquecer do propósito da igreja de Cristo. A gente começa a se esquecer por que estamos aqui, para que estamos aqui, o que estamos fazendo. Nós temos que guardar o nosso coração disso, irmãos. Porque, sabe, Jesus era alguém que ele era perseguido pelo seu propósito, sabe, pelo que ele precisava cumprir. Ele tinha inimigos, e os seus inimigos eram doutos da lei, eram governantes, eram pessoas que odiavam o que ele falava, odiavam a forma que ele falava. E eles começavam a perseguir Jesus. Eles começavam a ficar atrás de Jesus. Só que Jesus não tinha só pessoas que perseguiam. Jesus tinha pessoas que honravam ele. Pessoas que entendiam. Eu entendo o seu propósito. Eu entendo quem você é. Eu estou entendendo. Pessoas que andavam com ele começavam a ter uma revelação verdadeira de quem ele era. E pensavam, todo o sacrifício vale a pena para o meu mestre. Tudo que eu puder entregar para Jesus, eu vou entregar, porque por ele vale a pena. Por ele vale a pena eu entregar minha juventude. Por ele vale a pena eu entregar minha velhice. Por ele vale a pena eu dar meu dízimo, a minha oferta, eu servir a igreja de Cristo, eu amar as pessoas, eu servir as pessoas. Por ele vale a pena. E que ainda que alguém perto de mim receba um propósito maior do que o meu para fazer alguma coisa dentro do reino, o final de tudo é servir, irmão. O maior é aquele que serve. E no final todos nós estamos servindo a Cristo. Qual é o perfume que você tem derramado aos pés do Salvador? Ou qual é o perfume que, para economizar, você deixou de derramar aos pés de Cristo? As pessoas estão falando besteira e gracinhas com você, é desperdício. Saiba que quando nós entregamos a nossa vida, sempre vai aparecer um Judas para falar que é desperdício. Saiba que quando nós entregamos as nossas horas de amor e frutificação na igreja de Cristo, sempre vai aparecer um Judas desalinhado para dizer que você está gastando sua juventude, você vai entregar sua vida para esses pastores, você vai ficar segunda a segunda na igreja. Mas não entende que acima de qualquer liderança está o próprio Salvador, aquele que não poupou a sua própria vida por amor de nós. Quebre o seu frasco de alabastro aos pés do Salvador. Não tenha dó de dar o seu dízimo, não tenha dó de dar a sua oferta, não tenha dó de dar o seu tempo. Não tenha medo de viver a verdade, jovem, não tenha vergonha de se casar virgem. Existem pessoas que caminham com a gente dentro do corpo de Cristo, que não fazem nem ideia do que estão fazendo aqui. E não receberam uma revelação de quem Jesus é. E tudo aquilo que você faz, condena aquilo que eles não fazem. E eles estão sempre de braços cruzados falando, você vai quebrar esse frasco de perfume caro? Você vai dar sua vida para essa igreja? Você vai dar o melhor para essa igreja? Esses pastores não valem nada. Tudo safado. Eu conheço essa raça. Estão querendo enriquecer às suas custas. Sempre tem um Judas. Sempre tem um Judas. Sempre tem um discípulo que não recebeu a revelação de Jesus para julgar as suas atitudes de entrega ao Senhor Jesus. Você vai ficar escutando Judas até quando, irmão? Você vai escutar gente desalinhada até quando, irmão? Não tire os seus olhos de Jesus. Dê tudo o que você tem a Jesus. Por causa de pessoas miseráveis, cheias de influência satânica. Eu já questionei o meu ministério muitas vezes. Eu já questionei, eu falei, não vale a pena. Não vale a pena. Mas, irmãos, peraí, não vale a pena? Se eu achar que não vale a pena, eu me sacrificar, entregar o meu puro nardo a Jesus, a minha melhor essência, o meu melhor tempo, a minha melhor dedicação, eu vou estar agindo como aqueles discípulos traidores.
estavam dizendo que era desperdício. E eu não quero ser um Judas na vida de Jesus. Eu quero ser uma Maria que quebra o frasco de alabastro, puro nardo, aos pés do meu Salvador. Eu vou dar o meu melhor. Não é um ano de trabalho, não. Não é um ano de salário, não. É a minha vida inteira, a minha juventude. Até todos os cabelos da minha cabeça estiverem brancos, eu vou entregar para Jesus. Nenhum Judas vai me parar. Será que você pode falar isso para alguém do seu lado? Fala, não deixe os Judas que vão aparecer na sua vida pararem você. Jesus entregou tudo, irmão, então entregue tudo. Jesus, ele deu o seu melhor. Então, para que a gente vai ficar economizando para Jesus e para o seu corpo na terra? Se envolva no corpo de Cristo. Quem se envolve cresce. Jesus está recebendo o nardo. Jesus está recebendo a nossa essência. Jesus está recebendo o nosso sacrifício. E nesse ano de 2021, irmãos, você fecha os seus ouvidos para pessoas que estão desalinhadas com o propósito de Jesus, que não entende a vida de Cristo, que não entende o corpo de Cristo, que não sabe o que é se sacrificar pelo outro e dar a vida e dar o tempo e dar os ouvidos. Servir pessoas é servir Jesus. Amar pessoas é amar Jesus. Guarde o seu coração, meu irmão. Saiba que toda a sua atitude, todo o seu sacrifício está subindo como um cheiro suave, como um bom perfume ao Salvador. Não poupe seus esforços. Não poupe seus esforços. Não poupe a sua vida. Sabe, amado? Eu posso dar o meu exemplo. Eu só posso falar de mim. Sou administradora de empresas. Me formei na faculdade. Eu cheguei a administrar empresas. Mas Jesus, ele foi até mim, meu esposo, disse, eu quero um frasco de alabastro. Seu emprego é tudo para você. Quero o meu orgulho. Era onde eu dizia, eu não dependo de ninguém. Coisa melhor para um ser humano do que dizer, eu estudei. Eu estudei para trabalhar onde eu trabalho. Eu estudei para ter o dinheiro que eu tenho. Eu não dependo das pessoas. Não dependo do olhar de misericórdia e dó, porque se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de gente que gosta de sentir dózinha. Eu não preciso da dó de ninguém. Eu tinha esse orgulho. Jesus, ele pediu meu perfume. Jesus pediu meu trabalho. Quero que você... E a maneira de você servir a mim é servindo o meu corpo. É servindo a minha igreja na face da... Vou te levar em lugares. Vou te plantar numa terra. Mas eu vou te levar em lugares que você nunca imaginou. Porque você serve a mim. Você vai cuidar das minhas ovelhas. E eu não vou dizer para você que depois desse pedido, não houveram algumas vezes que eu me entristeci muito, que eu quis abandonar tudo porque eu quis. Eu quis. Mas muitas vezes eu ouvi a voz de Jesus lembrando, volta, volta. A dor está te paralisando. A dor está paralisando você. Ei, a decepção com pessoas está paralisando você. Você está dando o seu ouvido, emprestando o seu ouvido para quem está desalinhado com o seu propósito, enquanto tem um monte que se alimenta daquilo que sai da sua vida. Daquilo que eu coloquei dentro de você e dentro de mais ninguém para alimentar pessoas. Porque se Jesus tivesse parado para escutar aqueles que estavam desalinhados, ele teria parado, ele não teria cumprido o propósito. Muitas vezes o Senhor teve conversas muito francas e sérias comigo. Eu voltei. Muitas vezes eu me gastei no corpo de Cristo. Eu tenho mais de 20 anos de experiência cantando em mim louvor. Eu comecei com 13 anos. Fui batizada no Espírito Santo, 11 anos, batizada nas águas. 8 de março de 1999, eu fui batizada. A minha vida, eu cresci dentro da igreja, eu cresci dentro do corpo de Cristo. Estudei, houve um tempo que eu estudei, me preparei. Falei, chega, meu único contato com a igreja agora vai ser música. Porque eu venho de uma família pastoral. Eu sei das dores de pastor. Eu sempre sou. Traições, das mentiras, das calúnias. Sabe? E eu cresci dentro da igreja.
Comecei no Ministério Infantil, depois com 13 anos fui para o Ministério de Louvor. E fui servindo o corpo de Cristo, entregando a minha vida, entregando o meu tempo. Muitas vezes eu me questionei, não vale a pena, não vale. Mas sabe, quando eu olho para trás, vejo que eu não larguei. Eu não joguei tudo para o alto, que hoje eu estou aqui obedecendo o pleno chamado do Senhor Jesus. Eu falo, valeu a pena e vale a pena e sempre vai valer a pena. Porque a vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é só sobre vitórias. É sobre dores também, é sobre derrotas também, é sobre dias de muitas lágrimas. E são esses dias que vão fortalecendo a gente e vão transformando a gente num discípulo inabalável. Eu sei que você tem muitas dores, você carrega tristezas no peito, irmão, que ninguém vai entender e não vai mesmo. É só Jesus que entende. Mas eu quero te dizer que essa dor está construindo você. Eu quero te dizer que Deus é o único que pode transformar as maldições em bênção. E o que é dor para você hoje, amanhã vai ser testemunho e vai transformar a vida de pessoas. Existe uma cruz. Ainda existem preços. Ainda existem renúncias. Ainda existe entrega. Falou que é só oba-oba. Mas em todos os momentos, querido. Em todos os momentos, Jesus ele está colhendo o bom perfume. Sabe, para que o aroma do frasco de alabastro exale, ele tem que ser quebrado. O frasco precisa ser quebrado, para quê? Para que o bom perfume exale. E muitas vezes as situações da vida, as circunstâncias, quebram a gente, querido. Mas sabe, lembra da pregação de domingo, de quinta-feira que o pastor falou? Ele vai terminar ele 7h30. Quem aqui quer ouvir? Saímos todos aqui na quinta-feira morrendo. Cadê o final da pregação? Sabe, ele pregou sobre as uvas, que é muito bom você comer o fruto, mas não existe nada comparado ao processo da prensa que a uva passa e você bebe o seu suco purificado depois. Existem prensas, existem dificuldades, existem circunstâncias, existem coisas contrárias à nossa vida, irmão. E saiba que o bom perfume de Cristo vai ser exalado da minha vida e da sua vida nesses momentos de dores. E no final, Jesus estará sendo honrado com o nosso vaso de alabastro mais uma vez. Valorize a sua vida, valorize a vida de Jesus, valorize o corpo de Cristo. Não se relacione com a igreja dessa forma. Eu só quero saber de Jesus. É isso que se dane. Eu vou entrar na igreja e vou sair da igreja. Impossível. É impossível a gente querer ter relacionamento com cabeça, que é Cristo, e desprezar o corpo, que é a igreja. Como eu quero o cabeça, mas eu desprezo o corpo? Isso só acontece naquelas coisas. Folclore, mula sem cabeça. Então não faz sentido a gente querer desprezar a igreja do Senhor, que a Bíblia compara como seu corpo, desprezar o corpo e eu só quero relacionamento com a cabeça. Não, querido, a gente tem que se relacionar com as pessoas dentro da igreja. A gente tem que amar as pessoas, a gente tem que perdoar as pessoas. Mas, pastora, tem gente que está muito, muito desalinhado, pastora. Você não vai caminhar com essa pessoa, você não vai levar ela para sua casa, você não vai levar ela para sua intimidade, porque você respeita o processo de libertação na vida da pessoa. Mas você vai perdoar. Porque amar, irmãos, é um mandamento, não é uma opção, não. Amor é mandamento, a gente tem que amar. Eu não sei se eu quero amar. Não, amor é mandamento. Agora, caminhar junto, a gente só caminha com aquelas pessoas que nos constroem, que nos fortalecem. As pessoas que nos edificam. Sentar à mesa é comunhão, amado. É comunhão. Como que você vai levar para perto de você a pessoa que está espraguejando a sua vida? Está detonando com a sua vida? Você entende, irmão? Ame a todos, perdoe a todos. Mas seja seletivo com pessoas que estão alinhadas ao seu propósito. Porque senão toda vez que você tentar entregar um bom perfume ao Senhor Jesus, toda vez que você quebrar o seu vaso de alabastro, entregar o seu melhor, o seu sacrifício, esses fanfarrões vão estar sempre dizendo, é desperdício. Você é besta de fazer isso. Tem uma
coisa que esse texto me mostra é que a atitude de honra com Jesus aqui foi exatamente derramar aquilo que ela tinha de mais caro no corpo. E o corpo é quem? A igreja. A igreja é o corpo. Nós temos que dar o nosso melhor, sim. A igreja é o corpo de Cristo. O dono da igreja não é a pastora Clésia, a pastora Sheila, o pastor Gildo, o pastor Bruno. Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia, irmão. Então dê o seu melhor, dê a sua melhor essência, o seu melhor perfume. Gaste todos os seus dias, invista o seu tempo, a sua vida para amar o Senhor Jesus, para amar as pessoas, para amar a sua igreja. Dessa forma você vai estar honrando o Senhor. Amém? Querido, toda vez que eu penso em perfume, toda vez que eu leio essa passagem, já ministrei algumas vezes sobre ela, claro que cada vez é de uma forma muito diferente, mas todas as vezes que eu penso nessa passagem, eu penso no perfume, naquilo que era algo de muito valor, inclusive monetário, para aquela pessoa que derramou os pés de Jesus. Eu me lembro e me encaixo muito bem nessa passagem, porque eu gosto muito de perfume. Gosto muito de perfume. Eu não gosto só de perfumes que você joga no seu corpo. Eu gosto de perfumes aromatizantes que, impregnam ambientes. E eu vou dar um exemplo aqui. Talvez você, mulher, vai saber muito melhor do que os homens. Muito melhor do que os homens. Pastor Bruno, você que é mulher, você vai entender muito mais o que eu vou falar agora. Talvez você vai ter uma revelação até mais profunda do que a dos homens. Mas, você que é mulher, você já deve ter ido no shopping. Shopping aí da Grande Vitória aí alguma vez. E lá existe uma loja chamada M. Martin. Quantas aqui? Uns que estão até no mistério aí, falando mistério. Você já ouviu falar dessa loja chamada M. Martin? Alguém pega para mim. E preste atenção nisso. Todas as mulheres, pelo menos para ver o preço. Você entrou alguma vez na M. Martin? Ou só para sentir o cheiro da loja? Fica assim, namorando aqueles edredons, aqueles negócios de... Gente, é coisa de princesa. Você fica assim, na casa da Rainha Elizabeth deve ter um M. Martin. Deve ter um cobertor chique, de seda. É um negócio que envolve a alma da gente. A alma feminina é um constante perfume, não é verdade? A gente se liga a cheiros, a coisas chiques e maravilhosas. E todas as vezes que eu fui, e todas as vezes que eu vou ao shopping, eu fico parada bem assim, ó, na vitrine da M. Martin. Eu quero pegar naquelas coisas, naqueles travesseiros, gente, porque é um negócio muito celestial. Deus vai promover nós todas para a gente usar a M. Martin na nossa casa, amém? Aleluia. Senhor, meu Deus. É forte. Gente, olha, vou falar um negócio para vocês. O que é pior? A M. Martin vem e tem na loja e todos os tecidos e tudo aquilo que ele tem lá. E o aroma do perfume que a M. Martin vende é um aroma de bambu. É um aromatizador de ambientes de bambu. Toda mulher derrete de suspiro, assim. Você derrete quando você vê seu marido? Não, você derrete quando você sente o perfume da M. Martin. Porque é forte a revelação da M. Martin, gente. Fazendo propaganda de graça aqui, estou até ao vivo aqui. Tem que me pagar depois. Quando você sente aquele cheiro, gente, é maravilhoso. A gente se sente no outro universo. Você se sente assim... aqui. Eu já cantei essa música lá dentro da M. Martin, porque é bom, gente. E só que o aroma, o perfume verdadeiro lá da M. Martin, o aromatizador verdadeiro do ambiente, custa R$150. R$150, uma bagatela de R$150. É ruim, pastor, que eu vou dar 150 conto para cheirar o meu quarto, para cheirar a sala, cheirar o ambiente da minha casa. Pois é, eu também tinha essa cabeça. Mas eu gostava tanto que eu falei assim, um dia Deus vai me promover nessa terra e eu vou lá comprar o perfume da M. Martin. Só para eu ter esse cheiro na minha casa. E aí, enfim, aí lançaram aí a tal da Black Friday. Alguns chamam de Black Fraud, né? Aí eu fui lá correndo para saber o quê?
quanto que custava o perfume verdadeiro da M. Martin. Por quê? O aromatizador de tecido, só um pequeno apendicite aqui, como diz o pastor Bruno, para as mulheres. Tem um aromatizador de tecido que custa R$89, que é bem maior, só que ele é diluído no álcool, a gente sabe. Mas a gente quer o quê? É o perfume de verdade, né? Que custa 150 conto. E aí, quando chegou lá na Black Friday, a primeira loja que eu fui, Martin, quando eu cheguei lá, o perfume de R$150 estava por 99. Eu falei, hoje é o dia da minha vitória. 50 conto a menos eu vou pagar no perfume da M. Martin e eu vou ter o cheiro. Eu não vou levar as roupas de cama da M. Martin para casa, mas eu vou levar o cheiro, que já está bom demais. Eu vou ficar muito satisfeita. Comprei a verdadeira essência, o perfume da M. Martin por 99 conto. Forte. Você sente o cheiro, você sente até a presença de Jesus. É muito forte. É muito maravilhoso. Vocês ficam quietos, né, de vocês aí. Então, esse perfume, ele é muito cheiroso. Ele é muito cheiroso. E faz muito sentido para mim quando eu penso no vaso de alabastro que foi quebrado aos pés de Jesus, foi quebrado sobre o nosso Salvador, uma demonstração de honra, de amor, de recompensa por aquilo que ele ia fazer, pagar o preço da humanidade ali na cruz do Calvário. Quando eu olho para os discípulos que estavam fazendo conta de valores ali, eu vejo ingratidão. Eu sinto tristeza quando eu leio essa passagem. E eu sinto descaso, a desonra dos discípulos sobre Jesus. Mas quando eu olho para Maria, quando ela pagou esse alto preço para honrar Jesus, um preço de um perfume que valia 1 ano de salário. Não era um perfume que valia R$149 da M. Martin. Era um perfume que valia 300 dias de trabalho, quase 1 ano de salário. E ela derramou sobre Jesus. E quando eu olhei, estava sentado bem lá no meu closet, sempre quis falar isso, olhando para essa essência, falei, cara, essa é a melhor essência de toda a minha casa. Esse é o melhor cheiro de toda a minha casa. E eu senti Jesus falando comigo assim, derrama sobre o meu corpo hoje. Foi a primeira vez que você conseguiu comprar seu M. Martin. Ah, mas não vou chorar. Jesus merece. Mas vocês também merecem, logicamente. Mas quando eu estava ouvindo essa palavra, ouvindo o Espírito Santo falar comigo, dando coisas ao meu coração, eu senti o primeiro perfume que eu consegui comprar da M. Martin. Eu não paguei 149 conto, eu paguei 99 na promoção da Black Friday. Bem, você vai lá comprar. Eu senti Jesus me pedir isso. É o seu melhor perfume. É aquilo que está aqui dentro que você mais gosta. E assim como Maria fez, ela derramou sobre o meu corpo, gostaria que você derramasse sobre a minha igreja. E ao sentir esse aroma, eles pensem que há coisas na vida deles que eles podem derramar. Eu quero o tempo deles, eu quero a vida, eu quero a família. Não se escandalize, eu sei que vai doer no coração de muitas mulheres, mas não se escandalize. Quando você sentir esse cheiro, você vai perceber que existem perfumes, existem sacrifícios, existem sonhos que você vai realizar na sua vida. Existem coisas que você vai ter pela primeira vez que não faz sentido para ninguém na terra, mas faz sentido para você. Existem coisas que você vai ter na sua vida, mas que não vai ser para você, vai ser para derramar no corpo de Cristo. Vai ser para derramar aos pés do Salvador. Vai ser para entregar para as pessoas verem que a melhor essência, o melhor que está em você, não é o valor de um perfume, é a presença de Jesus. E a Jesus e a igreja dele, ao corpo dele, eu entrego a minha M. Martin, a melhor essência da minha casa. E que quando você sentir esse cheiro, você pense, isso aqui é porque você tem valor. Isso aqui é porque você é o corpo de Cristo na terra. Você tem honra sobre essa terra. E eu peguei o meu cheiro para mostrar, para derramar sobre a igreja, sobre você, para que você sinta esse perfume agradável. E que foi barato, perto do puro nardo, perto daquilo que foi derramado sobre Jesus, o valor é pequeno. Mas você entenda a melhor essência, você pode entregar aos pés de Jesus. Quando ele realizar os seus maiores sonhos, entregue para ele, coloque aos pés dele. Entregue o seu coração para ele. O maior valor são as pessoas, não são as coisas.
A gente pega os produtos, as marcas da terra e fala assim, eu uso Gucci, eu uso Armani, eu uso isso, eu tenho um iPhone. A gente dá nome como se as coisas fossem superiores às pessoas. E eu te digo, não existe nada da terra que seja mais valioso do que alguém, do que uma pessoa. Coisas são coisas, pessoas são valorosas. O maior perfume não é o da M. Martin, não é aquilo que você compra, que vem lá dos Estados Unidos. O maior perfume é a melhor essência, e é Jesus que está dentro de cada um de nós. Você pode ficar de pé do seu lugar? Você não esqueça isso. Dê o seu melhor a Jesus. E todas as vezes que alguém falar, é desperdício. Ninguém me conta, ninguém me fala que é desperdício no final do culto, porque eu vou repreender você, amém? Não é desperdício amar pessoas. Não é desperdício dar o nosso melhor para as pessoas. Abre a porta aí, que senão os irmãos vão morrer. Não é desperdício dar o nosso melhor para as pessoas. Sabe? Tá de máscara, né? Não é desperdício. Dê o seu melhor, irmão. Dê o seu melhor sempre. Dê o seu melhor para Jesus. Dê o seu melhor para as pessoas. Se envolva no processo do crescimento das pessoas. Se dedique, sabe? Gaste a sua vida, gaste tudo aos pés do Senhor Jesus. Deposite a sua recompensa, deposite toda a sua honra, tudo aquilo que chega de bom para você. Entregue ao Senhor Jesus. Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que merece tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Que você seja ministrado pelo Espírito Santo nessa tarde. Que você seja cheio da presença dEle. Que você seja fortalecido por Ele nessa tarde. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, sei que muitas recompensas e muitas coisas boas vão chegar para nós. Muitas coisas boas, muita promoção, muito milagre, muita resposta. Eu sei que há muitos aqui com muitas necessidades, Pai. E às vezes eles colocam as necessidades de roupa, sapato, perfumes, acima daquilo que eles